Que o amor do Cristo nos abençoe. Nosso Mestre Jesus nos diz lá em Mateus capítulo 20, do versículo 1 ao 16, que o reino dos céus é como um pai de família que sai de madrugada procurando trabalhadores para a sua vinha. O trabalho naquela época começava às 6 da manhã e ia até às 18 horas. Por isso saiu de madrugada antes das 6. Os trabalhadores se concentravam numa praça, onde iam procurar seus trabalhos. O pai de família foi lá então na primeira hora, às 6 da manhã, e acertou com alguns trabalhadores. Venham para minha vinha, trabalham o dia inteiro, das 6 às 18, 12 horas, sob o sol, e lhe pago um denário, moeda romana de prata que equivalia a um dia de trabalho. Aceitaram, foram, e na terceira hora, o pai de família foi lá buscar mais trabalhadores na praça e disse: venham para minha vinha que pago o que for razoável. E assim voltou depois, na sexta hora, na nona hora. Nós vemos que começou às 6, terceira hora, então 9 horas, 12 horas, 15 horas. E está escrito que depois voltou a uma 10ª hora, ou seja, 11ª hora. Se começava às 6, terminava às 18, 11ª hora era às 17 horas, faltando somente 1 hora para o fim do expediente, para o fim do dia. E o pai de família perguntou a esses trabalhadores, na 10ª hora, por que ficou o dia inteiro aí? É porque ninguém foi oferecer trabalho, mas eles estavam lá o dia inteiro. E assim chamou para a vinha também, trabalharam, e nas 18 horas terminou o expediente, foi feito o pagamento. Começou-se a pagar a partir do último. O último ganhou um denário. Os outros, da 15 horas, da 12 horas, da 9ª hora, ganharam também um denário. Os trabalhadores da primeira hora, aqueles que ficaram lá 12 horas trabalhando, que chegaram às 6 da manhã, receberam o seu denário e reclamaram. Por que nos igualou aos outros? Aqueles que pouco trabalharam, nós ficamos 12 horas, merecemos mais. E assim o administrador virou e disse: não ficou acertado que seria um denário com vocês? Então, toma o que foi acertado e segue teu caminho. E perguntou: você tem mau olho porque eu sou bom? E concluiu: os últimos serão os primeiros serão os últimos. E muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós vemos que, mais uma vez, o Cristo remete à questão da humildade também. Os últimos serão os primeiros, como se colocou numa outra passagem. Nós sabemos que para termos virtudes do bem, nós temos que ter a humildade. Para praticar a caridade, eu tenho que ter humildade. Pois se eu tiver ostentação, não estarei praticando a caridade. Esses últimos trabalhadores, eles tinham condição de receber até uma recompensa maior, proporcionalmente, em relação ao nosso irmão. Podemos entender que eles tiveram uma eficiência, um rendimento, trabalhando durante 1 hora, o mesmo que aqueles que trabalharam 12 horas. Temos alguns irmãos nossos que estão em algumas empresas, aí trabalhando muitas horas, estão lá somente cumprindo o horário e não estão rendendo, não estão tendo a eficiência que um patrão espera. Esses mais eficientes, esses que têm um melhor rendimento, estão se esforçando mais. Eles estão tendo melhores condições de vivenciarem realmente o trabalho. Estão com a intenção de desenvolver uma boa atividade. Nós, do lado espiritual, também podemos aparentar.
como os fariseus faziam, que aparentavam, eram os rabinos lá na época do Cristo, lá nas sinagogas. Aparentavam, matavam como Cristo dizia, cheio de podridão por dentro. Então eles tinham uma intenção que não era realmente a que era externada. Aparentavam pureza, aparentavam bondade e por dentro podridão, que inclusive levaram o Cristo à crucificação, pedindo para a soltura até de Barrabás, um ladrão, crucificando o nosso mestre. O que nós temos que ver é como é a nossa intenção também. O que nós estamos fazendo em cada momento das nossas ações diariamente? Estamos vivendo realmente o nosso progresso moral ou estamos com aparências? Estamos trabalhando nossas virtudes com humildade, com verdade, sinceridade, ou somente estamos externando algo que não vivemos dentro de nós? Trabalhadores da última hora, são esses lá da 1/10 hora, que faltava 1 hora para terminar o expediente. Podemos ver também como os nossos irmãos, como nós, que estamos vivendo esse momento agora, no fim do mundo de prova e expiação, já estamos na transição planetária. Nesse último momento, todos aqueles que estão trabalhando pelo progresso de si mesmo, estão trabalhando pelo progresso do planeta. Pois quando eu melhoro um pouco, o meu redor melhora também. Quando todos nós melhorarmos, o nosso planeta irá melhorar muito. Todos que estão aqui, de todas as religiões, nesse momento, nesse nosso pequeno planeta, que estão trabalhando em proveito de si, no proveito moral, desenvolvendo virtudes, com humildade, com sinceridade e verdade, estão auxiliando o Cristo, o nosso governador do nosso planeta, a ter êxito com brevidade. Estão trabalhando na causa do Cristo. Esses todos que buscam o progresso moral com verdade, com sinceridade, são os trabalhadores da última hora. Os espíritas também são, porque trazem agora o último entendimento mais atualizado da vontade de Deus junto aos trabalhadores do Cristo que não chegam. Porém, muitos que se dizem cristãos não são cristãos de fato, apenas aparentam. Muitos que se dizem espíritas, na verdade eles não são, porque não buscam a sua regeneração com sinceridade, não buscam ser melhores a cada dia, como Kardec disse. Então, nós vemos os nossos irmãos de todas as religiões, de todo lugar do planeta, buscando muitos o seu progresso moral, buscando construir uma verdade, uma sinceridade. O Cristo veio para todos, no início para os hebreus, que foram os primeiros chamados. Cumpriram a sua missão até um certo ponto, depois com o judaísmo, tentaram segurar o cristianismo. Hoje em dia, alguns irmãos tentam segurar o espiritismo, mas a verdade sempre irá triunfar. O Cristo ilumina nossas vidas, nos mostra o caminho aonde nós temos que ir. Que nós venhamos a sair das trevas da ignorância, descobrindo sempre qual é a melhor saída, o que nós precisamos fazer. Que nós busquemos o nosso progresso moral com verdade, com sinceridade. Porque muitos estão aí aparentando, mas poucos realmente sentem essa verdade do Cristo dentro de si. E assim ele disse, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Sejamos nós então também esses escolhidos, trabalhando a nossa reforma íntima, trabalhando com verdade o nosso progresso moral, não somente o intelectual e o material. Que a paz do Cristo esteja conosco agora e sempre.